Quando um policial é falsamente acusado de assassinato, ele faz um último apelo antes de ser levado. Quer abraçar sua filha uma última vez. Porém, ao segurá-la, ele percebe marcas de hematoma e o tremor em seu corpo pequeno. Então, com voz trêmula, ela diz algo que congela seu coração: algo está terrivelmente errado. Antes de iniciarmos a narrativa, conte-nos de onde você está assistindo. E se você acredita em justiça, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais histórias. No tribunal, onde o clima era de tensão quase palpável, o ex-detetive Marcos Diniz, outrora respeitado na polícia de São Vale, sentava-se rígido em seu macacão laranja, algemado e silencioso. Seu rosto não revelava nada, mas os lábios cerrados e o brilho determinado em seus olhos denunciavam a tempestade de sentimentos que o consumia. A promotoria anunciou com voz forte: o réu, Marcos Diniz, é culpado de homicídio qualificado. Essas palavras o atingiram como um soco no estômago. Marcos já suspeitava há muito tempo que o próprio sistema de justiça, aquele a que jurou lealdade, o havia traído. Ele fora incriminado, enquadrado como um assassino frio e calculista. As evidências eram avassaladoras. Perícias apontavam que a bala disparada vinha de sua arma de serviço, imagens de câmeras o localizavam próximo ao crime, e depoimentos de seus colegas formavam um retrato convincente de um homem com motivo. O vítima, um delator que se tornará problemático, fora o último caso atribuído a ele naquela fatídica noite. Mas a verdade era muito mais sombria. Durante meses em pré-julgamento, Marcos clamara por sua inocência, mas seus apelos caíram em ouvidos surdos. Ele tinha certeza de que alguém, com muito poder, havia orquestrado toda a armação para silenciá-lo. Qualquer tentativa de questionar as provas resultava em punições severas, inclusive seu melhor amigo, o detetive Rafael Souza, quase foi suspenso por indagar sobre as evidências. A mensagem era clara: fique calado ou pague o preço. Agora, condenado à prisão perpétua em regime máximo, Marcos não pensava em si mesmo, mas apenas na única pessoa que lhe restava: sua filha, a pequena Sofia, de 7 anos. Desde que sua esposa morreu num trágico acidente de trânsito há 3 anos, Sofia era seu mundo. Embora o motorista responsável tivesse sido preso, agora a menina corria o risco de perder o pai também. Ao fundo do tribunal, Sofia, segurando um ursinho de pelúcia gasto, presente de seu aniversário de 5 anos, exibia lágrimas silenciosas e lábios trêmulos enquanto tentava manter a compostura. A cena era mais dolorosa do que qualquer cela. Quando o juiz perguntou se o réu tinha algum pedido final antes de ser transferido, a voz de Marcos falhou, mas ele conseguiu dizer: por favor, deixe-me abraçar minha filha mais uma vez. Um murmúrio percorreu o salão. Até mesmo o juiz, conhecido por suas sentenças implacáveis, hesitou por um breve instante, demonstrando um vislumbre de humanidade, antes de acenar com a cabeça. 3 minutos depois, os oficiais se aproximaram de Sofia e a conduziram gentilmente para a frente. As mãos de Marcos tremiam ao serem momentaneamente soltas das algemas, e ele puxou a menina para um abraço que poderia ser o último. Enquanto depositava um beijo terno em seus cachos e inalava o cheiro familiar do seu shampoo, ele sussurrou: está tudo bem, meu amor. Eu te amo muito, você vai ficar bem. Porém, Sofia balançou a cabeça com veemência e, entre soluços, murmurou: papai, se você continuar, vão me machucar também. Naquele instante, o corpo de Marcos ficou rígido. Ao examinar o braço da filha, notou uma leve mancha de hematoma, oculta sob a manga de seu vestido. Seu mundo se estreitou. Sofia acabará de dar a primeira pista de que algo estava errado. Mas, antes que pudesse perguntar mais, os seguranças o puxaram com força para longe. Não, espere. Fique com o detetive Rafael Souza. Sofia, por favor. Enquanto a menina assentia, com os olhos marejados, as portas do tribunal se fecharam de golpe. Dentro dos muros frios da prisão, Marcos pensava apenas em Sofia e em como ela estava em perigo. Nas últimas 48 horas, ele havia lutado com todas as suas forças para alertar alguém, um assistente social, um detetive, o diretor da prisão, mas todas as tentativas foram recebidas com indiferença gelada. Para eles, o fato de ele ter disparado sua arma contra o delator fazia com que perdesse o direito de se preocupar com uma criança. Aos olhos dos guardas, ele era apenas um criminoso perigoso, desesperado por manipular o sistema. Mas para Marcos, não se tratava de salvar a si mesmo, e sim de proteger Sofia. Em sua pequena cela, Marcos andava de um lado para o outro, com os punhos cerrados, enquanto sua mente revivia cada caso, cada prisão e cada inimigo poderoso que havia feito ao longo dos anos. Ele tinha certeza de que alguém fora às claras com sua queda,
e agora estavam de olho na sua filha. Ele precisava encontrar uma forma de avisar seu velho amigo, o detetive Rafael Souza. Do outro lado da cidade, Rafael estava acordado, iluminado apenas pelo brilho fraco de sua luminária, examinando pilhas de antigos processos. Sua suspensão do departamento, embora dolorosa, lhe concederá uma liberdade que o tirava da vigilância constante. Durante semanas, ele investigava o assassinato de Dário Kemp, convencido de que o caso de Marcos não era apenas um erro, mas sim um assassinato premeditado. Ao analisar a linha do tempo dos acontecimentos, Rafael percebeu uma lacuna alarmante, depoimentos que deveriam existir, mas de que ninguém se recordava. Determinado a descobrir a verdade, Rafael vasculhou um antigo livro de contatos até encontrar um nome. Camila Duarte, uma garçonete e informante que havia desaparecido misteriosamente logo após a morte de Kemp. Se alguém sabia a verdade, era ela. Rafael localizou Camila em um motel simples na periferia da cidade, um lugar impregnado de fumaça de cigarro e álcool barato, iluminado por um letreiro de neon piscante. No quarto 214, ele bateu suavemente, depois com mais firmeza. Quando a porta se abriu apenas uma fresta, 2 olhos assustados o encararam. Saia daqui, Sra. Camila. Rafael empurrou a porta com o pé e disse: Eu só preciso falar com você. Ela desviou o olhar, nervosa, e seu corpo tremia de medo. Você não entende, não posso ajudar. Você não deveria estar aqui. Mostrando sua identificação, Rafael lembrou. Marcos Diniz está sendo condenado injustamente. Nós 2 sabemos que ele é inocente. Ao ouvir seu nome, as mãos de Camila tremeram e ela se agarrou à maçaneta. Rafael abaixou a voz. Se você souber de algo, é agora que precisa falar. Após uma longa e angustiante pausa, ela finalmente o deixou entrar. No quarto sombrio do motel, a bagunça era evidente. Malas pela metade, papéis espalhados e roupas amontoadas, como se Camila estivesse fugindo às pressas. Rafael, com voz firme, perguntou: De quem você está fugindo? Ela suspirou e respondeu: Das mesmas pessoas que você quer denunciar. Com voz trêmula, ela confessou: Na noite em que Kemp morreu, eu estava no prédio. Vi alguém entrar momentos antes dos tiros. O coração de Rafael acelerou. Não era o Marcos, certo? Ele insistiu. Camila balançou a cabeça. Não, eram 2 policiais. Com o corpo inteiro trêmulo, ela se aproximou de uma gaveta e retirou um telefone descartável. Após rolar algumas mensagens, mostrou a tela a Rafael, que leu as palavras e sentiu as mãos começarem a tremer. Se o Diniz não parar de lutar contra sua condenação, faremos sua filhinha desaparecer. A raiva transbordou nos olhos de Rafael. Sofia. Isso não é apenas para silenciar o Marcos, estão usando ela como moeda de troca. De pé, ele exclamou: Temos que sair daqui agora. Camila hesitou. Eu não consigo. Rafael agarrou seus ombros e disse com firmeza: Escute, não se trata só de você. Eles já têm o Marcos, e agora estão atrás da sua filha também. Vou te colocar em segurança, mas primeiro preciso encontrar a Sofia. Ele ligou para a escola repetidamente, mas não obteve resposta. Com o coração acelerado, Rafael saiu correndo, determinado a chegar antes que fosse tarde. Não abra a porta para mais ninguém, só para mim, ordenou, enquanto a palidez em seus olhos denunciava o medo. Com os pneus cantando, Rafael acelerou rumo à escola. Sofia deveria estar na aula, mas algo estava errado. No escritório da escola, disseram que sua mãe a havia buscado mais cedo. Mas a Sofia não tem mãe, rebateu Rafael, mostrando sua identificação, um símbolo que, em sua suspensão, já não tinha mais valor. A resposta fria da secretária confirmou sua suspeita. Os papéis haviam sido alterados de propósito. Alguém dentro do sistema queria que a Sofia desaparecesse. Enquanto isso, no próprio departamento, a investigação sobre o desaparecimento da filha de um detetive movia-se lentamente. Um caso como esse deveria ter acionado todos os alarmes, mas os oficiais faziam o mínimo, nenhum alerta, nenhuma busca intensa, nada. Rafael sabia a verdade. Muitos dos colegas em quem confiara agora o haviam traído. O sistema estava corrompido, e aqueles que incriminaram Marcos não se limitavam a encobrir um assassinato, queriam acabar com ele de vez. Sofia era a peça de barganha final. Não se tratava apenas de incriminar um policial inocente, mas de quebrá-lo de vez. Rafael jurou que isso não aconteceria. Em outro canto da cidade, Camila Duarte sentava-se à beira de uma cama de motel desgastada, fumando compulsivamente e tremendo de medo.
Apesar de ter concordado em depor, seu instinto dizia que testemunhar seria praticamente uma sentença de morte. Seu rosto pálido e seus gestos nervosos mostravam o terror de se tornar o alvo de todos. Mas, com a vida de Sofia em jogo, ela não tinha escolha. Enquanto isso, Rafael, com a arma em punho, vasculhava o estacionamento do motel. Precisamos te levar para um lugar seguro, ordenou ele. Arrume suas coisas, partimos em 5 minutos, completou. Antes que Camila pudesse se reunir, um tiro estrondoso rompeu o silêncio, perfurando a porta. Em segundos, o motel mergulhou no caos, estilhaços de madeira e vidro voaram por todos os lados. Rafael reagiu rapidamente, puxando Camila para se proteger, quando 3 homens mascarados invadiram o quarto. Com 2 disparos rápidos, ele neutralizou um agressor, enquanto os outros 2 se dispersavam, um se escondendo atrás de um móvel, o outro disparando sem mira. Use a porta dos fundos quando eu der o sinal, orientou Rafael, protegendo-a com seu corpo. Outro tiro estilhaçou uma luminária, e naquele exato instante, Camila disparou pela saída dos fundos, com Rafael logo atrás. Eles se misturaram à multidão em uma rua movimentada, enquanto balas zumbiam ao redor. Ainda que os atacantes não tenham continuado a perseguição, Rafael sabia que aquilo era apenas um adiamento. Alguém estava resolvendo todos os cabos soltos, e tanto ele quanto Camila agora eram alvos. No presídio de segurança máxima, Marcos Diniz aguardava em sua cela, com a esperança de que Rafael viesse resgatá-lo. Essa esperança se esvaiu quando guardas severos o arrastaram para uma sala de interrogatório impregnada de suor e fumo de cigarro. O diretor da prisão, com um olhar gélido, ordenou: "Por favor, sente-se, daí na espunto." Mas Marcos permaneceu firme, enquanto o diretor anunciava: "Sua filha desapareceu." Essas palavras o atingiram como um tiro. Sua visão se turvou. Num acesso de fúria incontrolável, ele investiu contra o diretor, mas foi contido por 3 guardas, que o empurraram violentamente contra uma mesa de metal. "Cadê ela?" bradou, com a voz embargada pela angústia. Quando não houve resposta, um dos guardas golpeou-o com um cacetete, mas o dor não importava. Tudo o que ele conseguia sentir era a imagem de Sofia, sozinha e amedrontada, enquanto ele permanecia preso. Foi arrastado por um longo corredor, finalmente, colocado em isolamento, onde desabou no chão frio. Entre respirações ofegantes, ele rezou, não por si mesmo, mas por sua filha, jurando que faria de tudo para encontrá-la. Na solidão sufocante de sua cela, o ódio e o medo consumiam Marcos, mas sua determinação permanecia inabalável. Cada refeição que passava pela pequena abertura era ignorada, pois sua mente só pensava em Sofia. "Isso não basta. Preciso fazer mais", murmurou, com os dentes cerrados. Enquanto isso, a jornalista investigativa Beatriz Almeida estava em seu escritório abarrotado, onde o cheiro de café velho e de tinta de impressora se misturava com as memórias de antigas reportagens. Cercada por caixas de processos antigos, ela olhou com compaixão para Rafael, que lutava para revelar os segredos obscuros da corrupção. "Você quer que eu encare toda a polícia corrupta sozinha?", disse ela. "Não importa o quanto se esforcem, eles nunca jogam limpo. Você já sabe disso." Rafael respondeu com firmeza: "Não estou pedindo uma guerra, só que a verdade vem à tona." Beatriz, com os olhos se fechando ao recordar as noites em que policiais apareciam à sua porta e suas fontes sumiam, comentou: "Eu tenho tentado, mas você precisa de algo mais do que uma testemunha assustada. Precisa de provas incontestáveis." Rafael, com voz decidida, perguntou: "Qual é o próximo passo, então?" Beatriz inclinou-se para a frente e disse: "Vamos armar uma armadilha no presídio. Marcos Diniz está prestes a ser transferido da cela de isolamento, essa é nossa chance." No presídio, quando os guardas finalmente retiraram Marcos do isolamento e o incluíram na população geral, ele foi colocado no meio de uma multidão. No pátio, um ex-líder de gangue, agora conhecido como o temido fantasma Tristão, sentou-se ao lado dele. Com cicatrizes que contavam histórias de violência, Tristão comentou: "Você parece ter passado pelo inferno, Diniz." Marcos, com voz contida, replicou: "Não tenho tempo para brincadeiras, Tristão. O que você quer?" Tristão inclinou-se e sussurrou: "Nós temos o mesmo inimigo. A mesma serpente que te incriminou também foi responsável pela minha queda. Fui forçada a cometer um crime, e quando não servi mais, eles não me deixaram em paz, e você foi uma das vítimas." Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Então você sabe de tudo." Tristão deu uma risada seca.
Eu sei quem puxa as cordas, sei porque mataram o Kemp e sei porque levaram sua filha. Com os olhos estreitos, Marcos perguntou: por que me contar isso agora? Tristão respondeu, num tom baixo: porque eu não vou morrer aqui, e você é a minha chance de sair dessa enrascada. Me ajude a me vingar e eu te ajudo a escapar. Após um longo silêncio, Marcos estendeu a mão. Tristão sorriu maliciosamente, e assim selaram um pacto. Enquanto isso, um tumulto irrompeu no presídio, uma revolta caótica de socos, gritos e metal retombando, proporcionando a distração perfeita. Marcos aproveitou o tumulto e, com precisão calculada, avançou pelos corredores enquanto Tristão o guiava até um setor de serviço, escondido atrás de caixas. Continue andando, murmurou Marcos, ao se deparar com uma pesada porta de aço que Tristão forçou a se abrir o suficiente para que pudessem entrar em um antigo túnel de manutenção. Este túnel passa por baixo do presídio, explicou Tristão, recuperando o fôlego. Poucos sabem que ele existe. Sem hesitar, Marcos adentrou na escuridão, decidido a encontrar Sofia. Tristão permaneceu brevemente na entrada, esboçando um sorriso travesso. Aqui nossos caminhos se separam. Tenho meus assuntos a resolver. Marcos acenou com a cabeça e se perdeu pelo labirinto frio e úmido do túnel, onde o som de seus passos ecoava nas paredes manchadas. De repente, o som de botas martelando se aproximou, um guarda gritava: lá vem ele! Marcos acelerou, e o túnel fez curvas bruscas que exigiram decisões rápidas. Um feixe de luz de um farol cortou a escuridão enquanto um guarda corria com seu cacetete erguido. Sem hesitar, Marcos agarrou o braço do homem e, com um movimento rápido, fez um som seco de osso quebrando, fazendo o guarda cair. Antes que outro pudesse reagir, Marcos acertou um joelho no abdômen de seu perseguidor, derrubando-o. Logo, disparos ecoaram pelo túnel, balas ricocheteavam entre tubulações enferrujadas, enquanto Marcos corria através do labirinto. Finalmente, ele avistou uma grade enferrujada que cobria uma escada de manutenção. Com todas as suas forças, mesmo ferido e sentindo uma dor lancinante na perna, Marcos subiu pela escada. Embaixo, um guarda tentou impedi-lo, mas ele se girou rapidamente, desferindo um chute que fez o homem gritar de dor. Com o último esforço, Marcos se libertou e emergiu na noite fria. Um forte feixe de luz o cegou momentaneamente, e um tiro desviado o forçou a se agachar. Ao longe, sirenes uivavam, e em um beco estreito, um carro parou bruscamente. Entre agora, ordenou Rafael com autoridade. Marcos correu para o veículo, cada passo um combate contra a dor e o cansaço, e assim que entrou, Rafael acelerou, levando-os por ruas iluminadas por neon, enquanto as sirenes se intensificavam ao fundo. Com a mão firme, Marcos agarrou o braço de Rafael e perguntou: Kate Sofia? Rafael, com olhar decidido, respondeu: ainda não sabemos, mas eu prometo que a encontraremos. O coração de Marcos batia furiosamente, transbordando de raiva e determinação. Embora a mídia o rotulasse de fugitivo perigoso, ele só tinha uma verdade em mente. Sua filha estava lá fora, e ele a trará de volta, custe o que custar. No banco de trás do carro, enquanto a cidade passava em borrões, Marcos puxou o capuz de seu moletom surrado para cobrir o rosto. As ruas que ele conhecia agora pareciam hostis, cada esquina e viela um possível esconderijo para inimigos. Rafael permaneceu em silêncio, mas o olhar dele dizia tudo. Nesse momento, Beatriz Almeida, a jornalista investigativa, leu as últimas atualizações em seu celular. Foi decretada uma busca em toda a cidade. Estão oferecendo R$25 mil por informações que levem à sua captura, Marcos. Marcos balançou a cabeça, dizendo: estão se movendo rápido demais. Alguém lá em cima quer que eu desapareça antes mesmo de alcançar a Sofia. Com os punhos cerrados no volante, Rafael deixou escapar. Antes de qualquer ação, você precisa ouvir o que descobrimos. Marcos, com olhar firme, respondeu: tudo o que me importa é a minha filha. Beatriz continua. Mas, para trazê-la de volta com segurança, precisamos saber quem está por trás de todo esse esquema. Marcos apoiou os cotovelos nos joelhos e exigiu: contém tudo para mim. Rafael conduziu o carro até uma garagem subterrânea escondida sob uma antiga oficina, um refúgio seguro onde ninguém os encontraria. Lá dentro, trancaram a porta e reuniram-se em torno de uma mesa empoeirada, enquanto Beatriz espalhava diversos arquivos e fotos. Analisamos o depoimento de Camila Duarte, disse ela. Ela testemunhou os 2 policiais que atiraram na noite do assassinato de Kemp.
Rafael cruzou os braços enquanto Marcos examinava os documentos, até que seus olhos pousaram em duas fotografias sombrias. Capitão Daniel Cruz e Tenente Eva Monteiro, murmurou quase inaudivelmente. Rafael assentiu. Esses foram os responsáveis por construir o caso contra você. Marcos cerrava os punhos, percebendo que o capitão Cruz, que conduziu as investigações e apresentou as evidências forenses em tribunal, desempenhara um papel crucial na sua incriminação. Beatriz complimentou. E eles não agiram sozinhos, protegiam alguém com muito poder. Ela empurrou um outro arquivo à frente, e os olhos de Marcos pousaram no nome Vitor Montoya. Ele suspirou profundamente. Quem é esse? Perguntou ele. Rafael explicou. Montoya não é apenas um empresário rico. Ele é um influente corretor, com interesses em imóveis, investimentos e até contratos com a polícia. Há anos ele financia o Cruz e outros oficiais de alta patente. Um calafrio percorreu Marcos ao perceber que as conexões de Monto e eram ainda mais profundas do que imaginava. Ele deve ter levado a Sofia, sussurrou. Beatriz assentiu. Temos motivos para acreditar nisso. Olhe este registro de segurança, uma imagem de um estacionamento escolar tirada no dia em que a Sofia desapareceu. No fundo, há um veículo escuro que pertence a uma empresa de segurança privada, a mesma de Montoya. Marcos apertou os punhos. Cada aspecto de sua vida, desde sua condenação, o assassinato de Kemp, a corrupção na corporação policial, estava interligado. Montoya queria me tirar do caminho, murmurou com raiva, e conseguiu. Rafael acrescentou. Usaram você como peça de xadrez. Se você se aproximar dele, usará isso contra você. Com a mandíbula firme, Marcos declarou. Não vou me afastar dele, vou enfrentá-lo de frente. Rafael continuou. Precisamos de um plano. Invadir a fortaleza dele não é uma opção, especialmente se a Sofia estiver lá dentro. Beatriz interveio. Então você precisa se transformar na pessoa que Montoya menos espera, um fantasma. Não seja Marcos Diniz, o fugitivo, mas alguém que atua sem ser notado e de forma implacável. Após um longo silêncio, Marcos afirmou com convicção. Eu vou lá. Vou resgatar a minha filha. Rafael respirou fundo. Então vamos começar. Sob o manto da noite, Marcos, Rafael e Beatriz observavam, escondidos atrás de uma fileira de árvores, o vasto condomínio de Vitor Montoya, nos arredores da cidade. A propriedade parecia uma fortaleza moderna, com seguranças armados, iluminação com sensores de movimento e um sofisticado sistema de vigilância. Um imponente edifício de 3 andares, feito de vidro escuro e aço, erguia-se como um trono sobre todo o terreno. Rafael ajustou seus binóculos de visão noturna e murmurou. Esse lugar é impenetrável. Montoya contratou ex-soldados e mercenários, não são apenas seguranças comuns. Marcos, com o coração acelerado de fúria e determinação, replicou. Não importa quantos homens estejam lá dentro, a Sofia está nesse prédio, e isso é o que importa. Rafael advertiu pelo rádio. Precisamos agir com inteligência. Um ataque direto pode te matar e colocar a Sofia em risco. Marcos analisou mentalmente cada detalhe. Com anos de experiência em operações táticas e em missões secretas, ele já sabia como funcionavam os sistemas de segurança. Observou os pontos cegos das câmeras e anotou as rotinas previsíveis dos guardas. A entrada pelo Jardim Oeste é a melhor opção, disse Rafael pelo rádio. Marcos assentiu com firmeza. É por lá que vou entrar sem ser notado. Rafael, ainda apreensivo, completou. Não gosto da ideia de você ir sozinho. Marcos encontrou o olhar do amigo e afirmou. Eu preciso que você monitore as câmeras, se for necessário, cause uma distração. Eu tenho que fazer isso sozinho. Após assegurar suas armas, enfiar uma faca tática em sua bota e puxar o capuz do seu moletom preto para baixo, Marcos desapareceu na escuridão. Ele se movia como uma sombra, contornando os cercados e cronometrando seus passos com a mudança das luzes. Quando um guarda passou distraído, ele atacou silenciosamente, um aperto que rapidamente o derrubou, enquanto Marcos recolhia o fone de ouvido do policial. Cada ação furtiva o levava mais profundamente ao interior do condomínio de Montoya, mantendo seu foco inabalável, mesmo com a raiva fervilhando por dentro. Dentro do prédio, Marcos parou num corredor pouco iluminado e ouviu vozes vindas de um escritório próximo. Reconheceu imediatamente a voz do capitão Daniel Cruz, que comentava como esse policial fugitivo, que escapou da prisão máxima, já devia ter sido abatido há muito tempo. Pouco depois, a voz calma e calculista de Montoya ecoou.
Diniz não tem mais nenhum poder. Se ele ousar se mostrar, nós o eliminaremos, e a garota, nosso trunfo, não ficará impune. O aperto em sua mão se intensificou quando ele percebeu o quão cruéis eram. De repente, do final do corredor, uma voz baixa e trêmula chamou. Papai. Com o coração disparado, Marcos seguiu o som até uma porta trancada. Com habilidade, destrancou o mecanismo e entrou. Lá, encontrou a pequena Sofia, assustada e tremendo. Eu sabia que você viria, ela soluçou. Marcos a puxou para um abraço apertado e sussurrou. Preste muita atenção, meu amor, precisamos ser muito silenciosos. Sofia assentiu, enquanto Marcos a ergueu cuidadosamente. Juntos, eles percorreram os longos corredores do prédio, esquivando-se dos guardas que patrulhavam e neutralizando discretamente quem ousasse se aproximar demais. Cada passo era meticulosamente planejado, até que, de repente, um alarme estridente ressoou pelos corredores. Alguém tinha descoberto a distração organizada por Rafael. Imediatamente, Marcos comunicou pelo rádio. Eu tenho a Sofia. Preciso da distração agora. Estou em ação, veio a resposta rápida de Rafael. Segundos depois, uma explosão abalou o perímetro externo, mergulhando toda a segurança em pânico. Marcos aproveitou o caos, correndo em direção à saída, enquanto atrás dele disparos soavam. Ele protegeu Sofia com seu corpo e, com tiros precisos, neutralizava os guardas que se aproximavam. Mesmo quando uma bala atravessou seu ombro, ele não parou, gritando. Sofia, Cora. A voz urgente de Rafael orientava enquanto o veículo de extração chegava com pneus cantando na entrada. Marcos empurrou Sofia para o banco de trás e saltou para dentro, suportando a dor da ferida que pulsava, enquanto Rafael dirigia com maestria, fazendo com que os perseguidores se perdessem nas ruas sinuosas da cidade. No refúgio seguro, uma garagem discreta sob um prédio abandonado, Sofia se aninhou, assustada, nos braços de seu pai, enquanto ele tentava recuperar o fôlego. Agora você está segura, meu amor, murmurou Marcos, acariciando seus cabelos e prometendo. Nunca mais deixarei ninguém te tirar de mim. Rafael e Beatriz trocaram olhares de alívio, enquanto cuidavam das feridas e se preparavam para o próximo passo. Marcos então dirigiu-se a Camila e exigiu. Você disse que Montoya mantinha um registro físico, um livro real. O que você viu? Camila baixou os olhos, com a voz trêmula, e confessou. Era um livro de contas. Nele estavam registradas todas as subornos, os pagamentos a policiais corruptos e os acordos secretos com traficantes. Montoya não confiava em registros digitais, achando-os fáceis de rastrear. O corpo de Marcos se tensionou. Um registro físico era a chave para derrubar o império de Montoya. Onde está esse livro? Perguntou ele, com urgência. Camila hesitou. Não sei ao certo. Mas, se alguém o possuía, era o Capitão Cruz. Rafael interveio. Precisamos recuperar esse registro, Marcos. Mesmo ferido, Marcos respondeu com firmeza. Eu vou terminar o que comecei. Rafael murmurou, preocupado. Só não desmaie, por favor. Com um sorriso cansado, Marcos assentiu. Combinado. O capitão Daniel Cruz vivia em uma mansão luxuosa nos arredores da cidade, uma verdadeira fortaleza, com muros altos, uma longa entrada e um sistema de segurança tão moderno que beirava a paranoia. Rafael estacionou a alguns quarteirões de distância, e os dois se aproximaram a pé, furtivos. Mesmo sentindo a dor latejante no ombro, Marcos escalou o muro com destreza e desativou o alarme da porta dos fundos. Dentro da residência, eles se moveram como sombras pelos corredores impecáveis, passando por móveis caros e o sutil aroma de um perfume sofisticado, que denunciava a riqueza do proprietário. Onde ele esconderia o registro? Sussurrou Rafael. Marcos varreu o ambiente com o olhar, um escritório forrado de estantes altas e dominado por uma imensa escrivaninha de carvalho. Rafael revira as gavetas enquanto Marcos examinava os livros nas estantes. Por fim, seus olhos repousaram sobre um cofre embutido na parte inferior de uma estante. Mesmo com a dor aguda na lateral, Marcos ajoelhou-se e murmurou. Procure nos papéis, deve haver algum indício do código. Após uma busca frenética, Rafael encontrou um pequeno pendrive. Esta é uma gravação da câmera do corpo, da noite do assassinato de Kemp, disse ele, com voz sombria. Marcos sentiu o coração acelerar enquanto conectava o pendrive a um laptop na escrivaninha. A gravação, embora granulada, era inegável. Mostrava dois policiais entrando no apartamento de Kemp, e nenhum deles era Marcos.
Cruz deve ter apagado isso dos registros oficiais, mas guardou uma cópia como garantia, murmurou Rafael. Antes que pudessem celebrar, uma voz fria cortou o silêncio. Você devia ter ficado na cadeia, Diniz. Marcos se virou bruscamente e viu o capitão Cruz entrando na sala, arma em punho e expressão gélida, quase calculista. Entregue imediatamente o registro, ordenou Cruz. Com raiva contida, Marcos respondeu. Você matou o Kemp e me incriminou para encobrir suas próprias falcatruas. Cruz sorriu de modo sarcástico. Que comovente! Você acha mesmo que alguém vai acreditar na história de um fugitivo? Você está acabado, Diniz. Sem mais delongas, Marcos avançou, e a luta que se seguiu fez com que papéis e livros voassem pela sala. Cruz agarrou Marcos pelo pescoço, mas este contra-atacou com um joelho violento, seguido de um poderoso golpe de cotovelo que abalou o capitão. Rafael interveio, chutando a arma para longe, mas Cruz rapidamente pegou um peso de papel e o arremessou contra o ombro ferido de Marcos. Uma dor lancinante explodiu em sua cabeça, mas ele não se deixou abater. Com um grito furioso, Marcos encostou a cabeça de Cruz na escrivaninha. Quando Cruz caiu, atordoado e sangrando, Marcos, com voz fria e determinada, declarou: Você colocou minha filha em perigo, e agora vai pagar por isso. Do lado de fora, as sirenes soavam intensamente, enquanto Rafael anunciava: Acionei o reforço. Marcos assentiu sombriamente. Então vamos terminar aqui. Temos as imagens, o registro e todos os nomes necessários para expor essa corrupção. Até o amanhecer, Beatriz divulga a história. As imagens da câmera do corpo inocentam Marcos Diniz, enquanto o registro comprova a vasta rede de subornos, acordos ilegais e a conivência de policiais corruptos liderada por Vitor Montoya. A mídia, de norte a sul, transmite as revelações. Em poucas horas, o FBI invade o departamento de São Vale, os imóveis de Montoya e todos os locais ligados ao complô. Mandados de prisão são expedidos em massa, e, como peças de dominó, os responsáveis caem um a um. Até amanhã, as ordens estão sendo cumpridas. O capitão Cruz, que já estava foragido, é capturado do lado de fora da cidade em um veículo não registrado, sem oferecer resistência. No vasto condomínio de Montoya, agentes federais invadem a propriedade. O império do corrupto Vitor Montoya desmorona. Montoya tenta fugir de helicóptero, mas os agentes já haviam bloqueado seus planos de voo. Em vez disso, ele é derrubado no gramado bem cuidado de sua mansão, com seu terno caro sujo de lama, enquanto os agentes leem seus direitos. No departamento de polícia, o pânico se instala, sussurros e o frenesi de documentos sendo rasgados preenchem os corredores. Já era tarde demais, não só o capitão Cruz e Montoya foram presos, mas todos os oficiais citados no registro também foram detidos. Mais de uma dúzia de policiais, inclusive alguns de alta patente, foram conduzidos algemados, enquanto suas tentativas de protesto foram engolidas pela força da justiça finalmente alcançada. Mais tarde, naquele mesmo dia, Marcos Diniz é conduzido a um tribunal lotado, onde sua absolvição oficial será anunciada. Toda a cidade observa em silêncio enquanto o juiz apresenta as novas provas. Marcos permanece impassível, sem demonstrar emoção quando o nome de Cruz é mencionado ou quando os detalhes da farsa que o condenara são expostos. Finalmente, com o único e pesado golpe do martelo, o juiz declara: Marcos Diniz, você está oficialmente isento de todas as acusações. Nesse instante, anos de sofrimento parecem se dissipar, e a liberdade finalmente se aproxima. Ao saírem às portas do tribunal, Marcos procura por uma única pessoa: sua filha. Lá, no corredor, está Sofia, com as mãozinhas juntas e os olhos brilhando de esperança. Comovido, Marcos se ajoelha, e Sofia corre para os braços dele. Vamos para casa, meu amor, sussurra ele, enquanto ela se aconchega forte contra seu peito. O pesadelo finalmente parece ter acabado. Algum tempo depois, à beira de uma praia tranquila, o som suave das ondas misturava-se às cores quentes de um pôr do sol. Marcos estava na orla, com os pés afundando na areia fresca, observando Sofia correr e brincar na beira do mar, seu riso lembrando a inocência da infância. Perto dali, Rafael e Beatriz sentavam-se lado a lado em um tronco de madeira desgastado, desfrutando do silêncio reconfortante. As semanas turbulentas haviam derrubado o império de Montoya, provocado um enorme escândalo na polícia e exposto uma corrupção enraizada. Muitos no departamento alegavam desconhecer os fatos ou fingiam inocência, mas Marcos já não se importava com o sistema que o traíra. Rafael chutou a areia e comentou, pensativo: É estranho, não é? Às vezes me pergunto se realmente acabou.
Marcos olhou para o mar e, com voz baixa, respondeu: será que sim? Rafael suspirou. Talvez não. Sempre haverá outros, homens como Montoya, com dinheiro, poder e conexões sem fim. Marcos assentiu, ciente de que a sombra da corrupção ainda pairava sobre a cidade. Beatriz, com voz firme, mas acolhedora, acrescentou: mesmo assim, você pode fazer a diferença. A cidade precisa de pessoas que não se calem diante da injustiça. Enquanto observava Sofia se divertir nas águas douradas, Marcos respondeu: talvez um dia, mas agora, o que importa é ela. Rafael e Beatriz trocaram um olhar de compreensão. Pela primeira vez, Marcos sentia-se incerto. Ele havia perdido sua farda, sua reputação e, talvez, seu propósito. Mas ao ver o sorriso de Sofia, correndo feliz sob a luz suave do entardecer, ele soube de uma coisa. Independentemente do que o futuro trouxesse, ele sempre lutaria pelo que é certo, e ninguém jamais tiraria isso dele. Obrigado por acompanhar essa história até o fim. Se você gostou desta narrativa, curta o vídeo e inscreva-se para mais contos emocionantes.